Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3 e o verso de número 23. Vamos ler dois textos bíblicos, Colossenses e depois primeiro livro de Samuel. Glória a Deus pela vida de todos os alunos. Estava aqui me alegrando. Teve alguns alunos que quando louvavam o Senhor, o Espírito de Deus veio falando comigo e as lágrimas foram rolando. Você perdeu de dar um glória a Deus nesse momento. Quem sabe você pensou que veio apenas para uma apresentação e esse lugar foi tomado pela glória de Deus nessa tarde. Deus abençoe também Níger Israel. Obrigado pela oportunidade, meu querido irmão. Tem algo que eu queria falar do meu coração. Quando ouvi essa turma cantar, eu pude perceber uma coisa, que tu não está somente devolvendo para eles ou entregando para eles alguma técnica, mas também uma autoestima para louvar o Senhor. Enquanto eu estava ali olhando para esses alunos, o Senhor ia falando ao meu coração: diga ao meu servo que Ele está dando para os meus filhos uma capacitação para me louvar, porque muitos estavam escondidos com vergonha e dentro do seu coração ardia a vontade de louvar o Senhor. Muito mais ainda Deus vai te usar para levantar esta geração, mas não se esqueça, tudo é para a glória do nome de Jesus. Quantos acharam a palavra? Diga amém. Nos diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Agora abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16, o verso de número 17. Capítulo de número 16 e o verso de número 17. Eu sinto uma presença gloriosa do nosso Senhor aqui. Diz assim a palavra do Senhor: e Saul disse aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem harpa e traga-no para cá. Agora vá para o versículo de número 23, que nos diz assim: e sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Pode tomar assento. Meus irmãos, quando nós olhamos para o contexto da palavra de Deus, nós podemos entender uma grande importância que a Bíblia e que o nosso Senhor, Ele quer deixar registrado para que a sua igreja pudesse acompanhar. No texto bíblico que nós lemos, nós observamos um homem que é muito conhecido pela igreja, principalmente pelo um ato de coragem que ele teve ao enfrentar um gigante. Se eu te perguntar sobre Davi, a primeira coisa que vai vir sobre a sua mente e sobre o seu pensamento vai lembrar da batalha que ele teve contra o Golias. E está bem, está um projeto de Deus se cumprindo ali na vida de Davi. Mas anteriormente a isso, a palavra de Deus vai dizer que Davi, ele cuidava então das ovelhas de seu pai. Davi estava trabalhando no campo, num lugar de trabalho pesado, num lugar onde ele precisava se dedicar, num lugar onde ele precisava ter coragem, num lugar onde ele precisava ter força. Mas agora, quando nós lemos o texto bíblico mencionado aqui, a gente vai ouvir falar sobre alguém chamado por Saul, e este homem estava passando agora, após ser rejeitado por Deus, por uma situação caótica na sua vida. Estava agora sendo atormentado por espíritos malignos. A sua vida já não tinha mais paz, a sua vida já não tinha mais tranquilidade. E quando nós olhamos para o texto bíblico, a palavra de Deus vai enaltecer uma coisa, que Saul, naquele momento, ao falar com os seus servos, ao conversar com os seus serventes,
ele entende que ele precisava de uma coisa que pudesse acalmar o seu estado de espírito. E ele diz assim: olha, tem algo que pode ser que funcione, e tem algo que pode ser que acalme. Saul, ele tinha um certo conhecimento de que algo poderia acalmar o seu estado a qual ele se encontrava. Então Saul diz e dá uma ordem: olha, eu preciso que vocês encontrem alguém que toquem bem uma harpa, porque quando esta pessoa tocar bem essa harpa, quando essa pessoa estiver ministrando aquele louvor, talvez eu vou me sentir melhor. Mas veja, será que não havia ninguém naquele grande palácio que pudesse tocar um instrumento ou que pudesse fazer algo que acalmasse Saul? Será que em toda aquela glória não houvesse outra alternativa? Será que em toda aquela riqueza não houvesse alguém ali naquele meio que tivesse, aleluia, algo diferente sobre a vida dele que pudesse trazer paz para Saul? A Bíblia vai dizer que eles olham então para a situação e não encontram alguém que pudesse trazer a solução. Mas agora, sobre uma ordem daquele rei, dizendo: olha, vocês precisam achar alguém que toque. Mas aquele rei, ele dá uma determinação. Ele diz assim: olha, vocês não podem trazer qualquer um para cá. Vocês não podem trazer um que faz as coisas de qualquer jeito. Você não pode trazer algum que leva as coisas de qualquer maneira. Vocês vão atrás de alguém, mas esse alguém precisa ter excelência sobre aquilo que ele está fazendo. Não basta ele fazer, ele precisa ser dedicado naquilo que ele está fazendo. Não basta apenas ele saber entoar as notas, ele precisa ter uma dedicação naquilo que ele está fazendo. Então, no meio daqueles homens, alguém levanta e ele diz: olha, eu conheço um homem, eu conheço um jovem, eu conheço alguém que pode resolver, aleluia, isso que você está pedindo. Agora alguém, quem sabe, meus irmãos, ali naquele momento, passou algum dia por aquele campo, ou passou próximo à casa de Davi, e quem sabe naquele momento ouviu Davi tocando a sua harpa, e naquele momento entendeu que havia técnica na vida de Davi, e por isso quando o rei fala e pede alguém com excelência, aqueles servos se lembram de Davi e diz: olha só, quem sabe eu passei lá no campo e eu ouvi alguém que tinha técnica para tocar, ele tocava bem, estava dentro dos seus requisitos, ó rei. O que nós podemos entender aqui, meus irmãos, nesse primeiro momento, a técnica e algo que você faz com dedicação, ela vai te gerar oportunidades que você não espera. A tua dedicação te faz gerar oportunidades que você não conhece. Mas se você observar uma coisa, aonde estava Davi e aonde estava Saul? Davi estava no campo, que muitas das vezes era esquecido naquele campo, mas lá alguém viu a tamanha dedicação de Davi a fazer aquilo que o Senhor tinha entregado para ele, e quando chegou ao palácio se lembraram: alguém que não está aqui dentro da riqueza, alguém que não está aqui dentro da glória, alguém que não está aqui dentro desse meio especial, mas alguém que está lá no campo, e quando ele toca, dá para sentir uma coisa diferente na vida dele. É alguém que quando está com o seu instrumento, algo acontece. Agora encontram-se esse homem, e a Bíblia diz que mandam chamar Davi para aquele grande palácio. Agora aquele jovem vai, um jovem que não tinha naquele momento nome, jovem que não tinha naquele momento fama, não tinha naquele momento uma estatura de alguém que tinha um propósito de Deus, não. Era um pastor de ovelha, era alguém que sabia lidar no campo, mas mesmo no meio do seu trabalho, quando ele parava para fazer algo para o Senhor, ele se dedicava. Então nós podemos entender que sobre a vida de Davi se cumpria a palavra que Paulo escreve aos Colossenses, para fazer algo de todo o seu coração. Quando Davi pegava a sua harpa e ele começava a dedilhar lá no campo, quando ninguém estava vendo, o Senhor estava vendo e estava recebendo o seu louvor. Quando Davi pegava no meio da sua dificuldade e entoava os salmos ao nosso Deus,
Deus. Ninguém estava vendo, mas o Senhor estava vendo. Eu abro um parênteses aqui para dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes o teu nome não vai estar em evidência, muitas vezes você não vai estar nos holofotes, mas quando você estiver lá na sua casa, na cozinha, e você estiver adorando ao Senhor, vai vir sobre a tua vida algo que é mais precioso que o holofote. Vai vir a presença de Deus, vai vir a presença do Senhor, e ela vai te sustentar e te dizer: estou aqui. Não tem nome, não tem fama, mas tem Deus sobre a tua vida. Agora observe a técnica que Davi aprendeu para dedilhar o seu instrumento, levou ele a receber uma oportunidade. E agora nesta oportunidade, ele está lá naquele palácio, chamam Davi. Agora a Bíblia diz que ele começa, está preparado, está à disposição. E Saul está sendo atormentado pelos demônios, está sendo atormentado, a sua vida está numa miséria. Então ele diz: ó Davi, agora tu vai fazer aquilo que tu sempre faz, mas tu tem que ser excelente nisso. Faz aí o que tu sempre faz. E a palavra de Deus diz que Davi, então, ele começa a tocar a sua harpa. Eu vou abrir outro parênteses aqui. Eu não sei te dizer se naquele momento Davi estava cantando um de seus salmos que ele escreveu. Eu não sei qual era o louvor que Davi estava cantando, mas eu posso imaginar Davi dentro de um palácio, no meio das riquezas, um rei atormentado, cheio de demônio, mas lá estava Davi. Quem sabe, eu conjecturo aqui, irmão Níger, quem sabe ele está cantando: quão grande é meu Deus, quão maravilhoso é as tuas obras, quão boa é a tua misericórdia. E a Bíblia diz que enquanto ele vai louvando com aquilo que Deus tinha dado para ele, Saul vai se acalmando, Saul vai se liberando. E a Bíblia diz então agora que quando Davi está dedilhando a sua harpa, os demônios não resistem àquilo que estava na vida de Davi e começa a bater em retirada. Os demônios começam a sair da vida de Saul. Lá estava Davi, não estava falando nada, mas em seu coração estava fazendo para Deus o seu melhor. Enquanto ele dedilhava a sua harpa, os demônios não resistiam. Eu fico imaginando agora o tamanho da glória de Deus que entrou naquele palácio onde o rei estava atormentado por um simples servo que estava sendo obediente. Ele não cantava agora por holofote, não cantava agora para expressar que ele era melhor do que alguém, não. Ele simplesmente tocava a sua harpa e continuava louvando ao seu Deus da mesma forma quando ele estava no campo. Quem é você quando está no campo e quem é você quando está no palácio? Seja o mesmo, a mesma forma, a simplicidade com excelência em Deus. Entrega para Deus, não empina o nariz, não erga agora a tua cabeça, não. Seja simples, dizendo: eu sou um instrumento e faço aquilo que tu me manda, e a tua presença invade o lugar. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Agora a Bíblia diz que Davi, dedilhando a sua harpa, os demônios batem em retirada. E agora nós podemos ver uma nova, algo acontecendo sobre a vida de Davi. A primeira coisa, após a técnica, surgiu-se a oportunidade. Mas agora, além da oportunidade, por causa da técnica que Davi tinha, foi encontrado na vida de Davi uma unção. Então aquele moço possuía a técnica para entregar com excelência para Deus o seu melhor, mas sobre a vida dele não estava somente a técnica, sobre a vida dele havia uma unção de Deus para fazer o que foi chamado. Aleluia! A técnica te dá oportunidades, mas a unção te leva a viver o sobrenatural com Deus, te leva a viver algo glorioso com Deus. Teve pessoas aqui que eu pude sentir o aprendizado da técnica, mas quando abriram a sua boca, deu para sentir a unção de Deus sobre a vida deles, porque é isso que Deus quer. Levante a sua mão para dar glória a Deus.
Você está aprendendo técnicas aqui. Glória a Deus por isso. Você está se dedicando com excelência para Deus. Você está focando em entregar o melhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você vai receber nessa tarde aqui uma unção sobre a tua vida, que quando abrir a tua boca vai ser que nem Davi. Os demônios não vão suportar e vão bater em retirada. É você servindo e os demônios correndo. É você tocando e os demônios correndo. Há uma presença de Deus aqui. Há uma presença de Deus aqui. Há uma presença de Deus. Eu lembro-me de um dia que eu estava no meu quarto. E naquele momento eu estava vivendo um quadro de sofrimento. E eu estava numa tristeza tão grande, porque estava passando algumas dificuldades. E a inconstância me dominava. E eu não conseguia expressar a Deus o que verdadeiramente eu queria. Com palavras não era possível expressar a Deus. Não conseguia orar. Com a leitura não tinha forças para continuar lendo. Mas eu lembrei de algo que Deus me deu. Deus me deu um talento para dedilhar as cordas do violão. Aleluia. E lá ninguém estava me vendo, não tinha ninguém soprando o meu nome, mas naquela madrugada eu peguei o meu violão e eu comecei a dedilhar. Não era uma apresentação para alguém, mas era uma alma com o seu talento que Deus entregou. E eu comecei a dedilhar sem esperar receber nada ou coisa alguma, quando de repente uma glória de Deus invadiu aquele lugar. Uma glória de Deus invadiu aquele quarto e eu comecei a ser renovado por Deus. Enquanto dedilhava o violão, as lágrimas desciam e Deus se manifestava. Quem sabe tu pensa que você está aprendendo apenas para tocar um instrumento, apenas para apresentações. Eu te digo, é muito maior do que isso, meus irmãos. Deus te chamou para usar essa arma que é o louvor. Você não foi chamado para se apresentar, aleluia. Você foi chamado para guerrear no mundo espiritual. Tu é um instrumento e o teu louvor é uma arma, como uma bomba que atinge os infernos e os demônios batem em retirada. Eu sinto uma unção de Deus aqui nessa tarde. Eu sinto uma glória de Deus que invade este lugar. Glorifique ao Senhor. É uma alegria, você está recebendo o certificado, você está se dedicando. Olhe para esse certificado aqui, perdão irmãos, olhe para esse certificado, olhe o certificado que você ganhou um reconhecimento aí, isso é muito bom. Mas eu vou te dizer uma coisa, além de nós que estamos vendo você com esse certificado, há um Deus que está te olhando e dizendo: faz para mim e deixa que o resto eu faço. Sabe por quê, irmão Níger? Que tem gente que canta e a glória desce, às vezes nem canta afinado, mas ele chega aqui e ele diz: eu ainda não sei cantar, mas com o que tenho eu te louvo, com meu fôlego louvarei ao Senhor. E de repente a glória vai enchendo, a glória vai chegando, e de repente a igreja está tomada na glória, não por mérito humano, mas por servos que ouviram a palavra e disseram: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Prometo que vou encerrar. Agora, Deus está perguntando aos nossos corações: o que tu vais fazer com o talento que o Senhor está te entregando? Se você observar agora e verificar que o diabo está tentando fazer você desistir das aulas, de cantar, de tocar, todo dia ele vai lá: para de tocar, tu não está aprendendo nada, tu não está evoluindo nada. O diabo todo dia vai lá: para, isso não é para ti. E aí você olha para dentro de você e diz: é muito difícil, eu vou parar de fazer isto. Isso sabe o que é, irmãos? Eu vou te dizer, eu vou te revelar uma coisa aqui, aleluia. Isso é o diabo dizendo: se ele continuar dando com excelência para Deus, se ele continuar louvando esse Deus, eu vou ter que sair correndo. Então é mais fácil eu matar esse projeto enquanto está no início, porque se
se ele aprender, aleluia, Deus vai ungir ele. E se Deus ungir ele, eu não vou resistir. Não para, não para, não para, não para, não para. Oh, aleluia. Tem demônio falando no teu ouvido para parar. Não para. Deus está te vendo no campo. Logo, logo ele vai te levar. E os demônios têm que bater em retirada. Veja agora a excelência de Davi. Estou no campo, mas continuo adorando. Estou no palácio e continuo adorando. Estou entregando o meu melhor. Irmão Níger, por favor, vai no teclado, me ajude agora. Com o melhor, irmão Níger. Com o melhor. Tem uma coisa que eu tenho dito aos músicos, tanto da área quanto aos que vão participar conosco na Vila Gaúcha. E eu tenho dito para eles: vocês precisam entender uma coisa. Não é simplesmente cantar ou dedilhar a harpa. Vocês entendem o que está acontecendo no mundo espiritual quando você está tocando o seu instrumento? Agora imagina, irmão Níger, isso daí, para nós ilustrar aqui. Imagina Saul atormentado. Pense comigo. Mas aí está um músico cheio da presença de Deus. E a presença de Deus começa a invadir. Os demônios não conseguem suportar a unção que há em Davi. E eu vim te dizer isto: todo projeto tem um início, mas o diabo quer destruir o teu projeto. Mas em você tem que haver dedicação. Bem-vindos à próxima etapa. Se preparem para o que o Senhor tem para fazer sobre as vossas vidas. Você é visitante que veio aqui nesta apresentação. Quem sabe você está assim dentro da sua casa. Uma tristeza invade o teu ser. Uma angústia invade o teu peito. Quem sabe a depressão pode ter te alcançado. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para ouvir instrumentos de Deus que vão trazer algo para a tua vida. Essa paz do Espírito Santo é o que Ele tem para te dar nessa tarde. Deus não quer te ver preso aos seus problemas. Deus não quer te ver preso às suas dificuldades. Ele está dizendo: vem comigo que eu te ajudo a suportar tudo que você está passando. E além de te ajudar, eu vou transformar o quadro de tristeza em alegria. Se você puder, se coloque em pé. Seja um instrumento de Deus. Muitas vezes o microfone não vai estar na tua mão. A tua voz é um instrumento de Deus. Na tua dificuldade, a tua voz é um instrumento de Deus. Vocês que estão aqui na frente, feche os seus olhos. A igreja, feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus está movendo esta igreja para entender que Deus quer te levar muito mais além, mas você precisa respeitar o processo. Há o tempo de aprender, há o tempo de estar no campo passando trabalho, mas Deus vai te levar a lugares que tu nem imagina. O Senhor está extraindo do teu coração agora aquilo que Ele extraiu de Davi. E eu falo uma coisa para encerrar e nós oramos. Olhe para mim, por favor. Davi, sendo um verdadeiro adorador, adorava no campo, adorava no palácio, se tornou rei, continuou adorando, enfrentou batalhas,
continuou adorando. E agora estava lá Davi no momento mais difícil da sua vida. Enquanto ele clamava pelo seu filho, estava se rasgando pelo seu filho, mas Deus permitiu que o mal o alcançasse. Era uma consequência. Só que quando acontece, a Bíblia vai nos mostrar alguém que toma agora, aleluia, as suas vestes. A melhor, ele entra para dentro do seu palácio, ele entra para dentro do seu lugar secreto, e o mesmo que era manifestado no campo, agora era manifestado dentro da sua maior dificuldade, no momento da perda. Davi entendia: Deus me deu, Ele me tirou, mas lá no momento do seu luto, glórias a Deus. Davi, tu está louco? Não estou louco. Ele me fez de mim um adorador, e a minha essência não muda por causa das circunstâncias. O projeto não muda por causa do que acontece. Eu sou um adorador por excelência. E eu quero te convidar a passar aqui na frente para orarmos. Você que quer ser um adorador por excelência e não desistir do grande projeto que Deus tem para a tua vida, saia do seu lugar, eu quero orar com você agora. Isso. 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 Se você puder começar a adorar na sua oração, então adore, dizendo glória a Deus, dizendo grande és tu, Senhor. Senhor Jesus, preguei a sua palavra. O que acontece agora é com o teu Espírito Santo. Assim como Davi, Senhor, tinha dentro do coração dele verdadeiramente um adorador, cria no meio desses alunos, no meio da tua igreja, o sentimento de verdadeiros adoradores. Pai, eu sei que virá, Senhor, os flechas dos demônios, dizendo para ele e para ela parar. Eu sei que virá, Senhor, palavras para desanimá-los, mas em nome de Jesus, derrama a tua unção agora sobre eles, para viver o extraordinário contigo. Muitas vezes não terá méritos humanos, mas quando ele ou ela tocar, os demônios vão bater em retirada. Quando ela cantar, os enfermos serão curados, não por méritos humanos, mas pela unção que está sendo derramada sobre a vida deles nessa tarde. Receba agora algo da parte de Deus.